Unidade de Uso Sustentável, Área de Proteção Ambiental Trindade Martim Vaz. Unidade de conservação. O que são e qual a importância? As unidades de conservação, elas são espaços territoriais que incluem recursos ambientais com características naturais relevantes. Eles têm a função, então, aí de conservar a biodiversidade. É uma estratégia presente não somente no Brasil, mas na maioria dos países. São áreas protegidas por lei de grande interesse ecológico e de preservação. Qual a importância? A fauna, a flora, rios, mares e montanhas, cada um desses elementos vão desempenhar um papel importantíssimo na natureza, como no caso da flora, o processo fotossintético, que é extremamente indispensável para a vida na Terra. Consequência e ocupação humana. Bom, como é de conhecimento de todos, o homem ele destrói a natureza para a sua própria ocupação. Com isso, os animais e as plantas eles vêm sendo eliminados, né? Alguns desaparecem, outros correm risco de extinção até hoje. Então, houve a necessidade de criar um órgão para assegurar que essas populações fossem usufruir desses recursos, mas de forma racional, sujeitando então essas áreas a normas e a regras especiais. Que eu vou falar agora de uma lei, a Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. O governo brasileiro ele protege essas áreas naturais por meio das unidades de conservação, que é uma estratégia de grande eficácia para a manutenção desses recursos naturais ao longo prazo. Para o sucesso desse objetivo, foi instituído o Sistema Nacional de Conservação da Natureza. Essa lei representou e representa muitos avanços à criação e gestão das unidades de conservação nas 3 esferas do governo, que são o governo federal, o estadual e municipal. Essas esferas elas possibilitam uma visão mais ampla do conjunto das áreas naturais que vão ser preservadas. Categorias. Atualmente, existem 12 categorias de unidades de conservação, que estão divididas em 2 grupos de acordo com a tabela. São elas proteção integral e uso sustentável. Dentro do grupo de proteção integral, geralmente elas vão ser destinadas ao uso indireto dos recursos naturais, como turismo ecológico, pesquisa científica e educação ambiental. Já nas unidades de uso sustentável, como o próprio nome já diz, elas são unidades que foram feitas para o uso tanto das comunidades que vivem dentro dessas unidades, quanto de outros interessados em usufruir esses recursos que a própria área oferece. Falando um pouco dos usos permitidos, a grande maioria dos usos e da exploração de recursos naturais permitidos nas unidades de conservação brasileiras prevêem e potencializam atividades que possam vir a contribuir para a geração de renda, emprego, aumento da qualidade de vida e o desenvolvimento do país, sem danos às unidades de conservação. Sob um olhar econômico e socioambiental, de acordo com o tipo de atividade econômica permitida em cada categoria, a classificação das unidades de conservação pode ser analisada da seguinte maneira. A gente pode perceber que a tabela é dividida em 3 partes. A primeira são as classes, que mostra cada atividade que é realizada nessas unidades de conservação. A segunda parte são os principais tipos de uso contemplados na Lei nº 9.985 de 2000, como, por exemplo, o desenvolvimento de pesquisa científica e de educação ambiental, extrativismo por populações tradicionais, entre outros. E a terceira parte é a categoria de manejo, que vai dizer se ela é uma reserva biológica, se ela é uma reserva extrativista, entre outros. Área de preservação ambiental, arquipélago de Trindade e Martim Vaz. A área de preservação ambiental é composta pela porção da Zona Econômica Exclusiva no entorno do arquipélago Trindade e Martim Vaz. As unidades de conservação criadas protegem ambientes com alto nível de isolamento e que, apesar de apresentarem exuberante biodiversidade e alta biomassa de peixes, são considerados frágeis em razão da restrita área de recifes presente e com espécies já consideradas ameaçadas de extinção. Características. O arquipélago possui uma área aproximadamente de 40.385.000 hectares, conforme dados do ICMBio. O bioma presente é o marinho costeiro. O bioma marinho costeiro é uma transição entre os ecossistemas continentais e marinhos, que se estendem por uma área de até 4,5 milhões de quilômetros quadrados. Possui também um diploma legal de criação, Decreto número 9.312,
de 19 de março de 2018. Cadeia Vitória Trindade. A cadeia Vitória Trindade representa a formação única no planeta, composta por uma cordilheira de montanhas de mais de 1.000 quilômetros de extensão, que conecta a costa central do Brasil à Ilha da Trindade e ao arquipélago Martim Vaz. Diversidade de espécies. Importância comercial. Nessa área se encontra uma das maiores taxas de diversidade de espécies entre todas as ilhas oceânicas do Oceano Atlântico. Além disso, há alta diversidade de espécies de mar aberto e de ambiente profundo, incluindo as de importância comercial, todas encontradas ao redor dos montes submarinos e das ilhas oceânicas da cadeia. Decreto Federal número 9.312 de 2018. Não afeta as competências e o exercício regular das atribuições das Forças Armadas e da Autoridade Marítima. A criação das unidades de conservação de que trata este decreto não afeta as competências e o exercício regular das atribuições das Forças Armadas e da Autoridade Marítima. As áreas que constituem o monumento natural das ilhas de Trindade e Martim Vaz e do Monte Colúmbia não estão inseridas na área de proteção ambiental do arquipélago de Trindade e Martim Vaz. Marinha do Brasil. As ampliações ou as alterações nos limites, nas condições de uso, nas exigências ambientais, além das estabelecidas neste decreto e no plano de manejo, inclusive em relação aos corredores ecológicos, somente poderão ser realizadas com a participação e a permissão prévia da Marinha do Brasil. O presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, conhecido como ICMBio, juntamente com o comandante da Marinha, no uso das atribuições previstas no inciso 1º do artigo 7º do Decreto 9.312, de 19 de março de 2018, já citado nesse trabalho, resolvem que: artigo 2º. Fica permitida a pesca realizada somente por embarcações pesqueiras devidamente autorizadas, conforme o sistema de permissionamento definido pela Instrução Normativa Interministerial de número 10, de 10 de junho de 2011, dadas pelo Ministério de Pesca e Agricultura e o Ministério de Meio Ambiente, e que operam nas modalidades de espinhel horizontal de superfície, linha de mão de superfície e currico, visto que essas modalidades de pesca são menos danosas ao assoalho e uma pesca bem mais seletiva. O artigo 3º baseia-se também no artigo 1º, que é disciplinar a atividade de pesca na área de proteção ambiental do arquipélago de Trindade e Martim Vaz, estabelecendo medidas, critérios e padrões. O artigo 3º diz que todas as embarcações para exercerem a atividade de pesca na área que trata o artigo 1º dessa portaria conjunta devem observar as legislações específicas sobre cada tema e ficam obrigadas a: primeiro, estar devidamente autorizado pelos órgãos competentes, nesse caso o Ministério da Pesca e Aquicultura, Ministério de Meio Ambiente e também o ICMBio. Segundo, utilizar o equipamento de rastreamento por satélite instalado a bordo da embarcação, independentemente do tamanho da embarcação nos termos do PREPS, onde a embarcação que esteja participando desse PREPS vai possuir um equipamento que tem uma espécie de botão de pânico que, ao ser acionado, gera um aviso de socorro e e-mails automáticos para diversos centros. 3. Entregar os mapas de bordos devidamente preenchidos, contendo todas as capturas, incluindo as incidentais e de espécies ameaçadas de extinção, aos órgãos competentes e uma cópia para o ICMBio. 4. As embarcações nas modalidades de espinhel deverão utilizar obrigatoriamente anzol circular, constituindo-se naquele de formato circular confeccionado em metal, sem argola, com ponteira virada em direção à haste, cujo tamanho esteja igual ou superior a 14/0. Artigo 4. As embarcações ficam obrigadas a garantir, sempre que solicitadas, o embarque de um observador científico para o monitoramento da pesca indicada pelo ICMBio, cujas informações deverão ser disponibilizadas a este órgão. Artigo 5. Ficam proibidas a retenção, o transporte e ou a comercialização de espécies ameaçadas de extinção, assim definidas em lista oficial nacional, sendo obrigatória sua imediata devolução ao mar, viva ou morta. As normas estabelecidas nessa portaria conjunta terão validade até a publicação do plano de manejo da unidade de conservação, visto que essa foi uma medida provisória para poder não causar danos permanentes a este local.
As restrições estabelecidas nesta norma não se aplicam às capturas realizadas com fins de pesquisa científica, desde que, de acordo com autorização específicas emitida pelos órgãos competentes. As regras e medidas gerais e complementares serão estabelecidas por meio de um plano específico de gestão da pesca no plano de manejo da unidade de conservação. Artigo 9. Aos infratores das normas desta portaria serão aplicadas as penalidades e as sanções previstas na legislação vigente. Consequências legais para descumprimento das leis, de acordo com o Decreto número 6.514, de 22 de julho de 2008. Artigo 24. Matar, perseguir, caçar, apanhar, coletar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, multa de R$500 por indivíduo de espécie não constante de listas oficiais de risco ou ameaça de extinção, R$5.000 por indivíduo de espécie constante de listas oficiais de fauna brasileira ameaçada de extinção, inclusive da Convenção de Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção, CITES. Parágrafo 8. A coleta de material destinado a fins científicos somente é considerada infração nos termos deste artigo quando se caracterizar pelo seu resultado como danoso ao meio ambiente, incluído pelo Decreto número 6.686 de 2008. Artigo 28. Comercializar produtos, instrumentos e objetos que impliquem a caça, perseguição, destruição ou apanha de espécimes da fauna silvestre, multa de R$1.000 com acréscimo de R$200 por unidade excedente. Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas do artigo 35. Pescar em período ou local no qual a pesca seja proibida, multa de R$700 a R$100.000 com acréscimo de R$20 por quilo ou fração do produto da pescaria, ou por espécime quando se tratar de produto de pesca para uso ornamental. Quarto, transporta, conserva, beneficia, descaracteriza, industrializa ou comercializa pescados ou produtos originados da pesca, sem comprovante de origem ou autorização do órgão competente. Referências utilizadas ao longo do trabalho. Trabalho realizado pelas alunas Maria Clara, Luiz, Mariana, Tainara, Yasmin, Vitória, apresentado ao curso técnico em pesca do Instituto Federal do Espírito Santo como requisito para obtenção da nota na disciplina de legislação pesqueira.